Oi pessoal, vamos fazer uma nécessaire? Hoje eu vou ensinar para vocês um jeito simples e fácil de fazer uma nécessaire, que é uma ótima sugestão de presente. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nécessaire. Vou utilizar a máquina de costuras. Essa nécessaire não é costurada à mão, e sim a máquina. Vou utilizar 4 pedaços de tecido. Esses dois são os tecidos principais da minha nécessaire, são os tecidos que vão ficar do lado de fora. Esses dois são os tecidos que vão ficar na parte de dentro, o forro da minha nécessaire, certo? E vou utilizar também a manta acrílica. Essa manta acrílica é a R2, ela tem resina dos dois lados. Resina é cola, tá? Se eu colocar o tecido aqui e passar o ferro, ele vai ficar grudado. Claro que é só por um tempo, mas ele fica grudado. Eu consigo mexer no meu tecido sem problema algum. Ele não vai ficar saindo do lugar, ele vai ficar sentadinho no lugar, tá bom? Eu utilizo aqui também essas réguas de patchwork. Se você não tiver em casa, não tem problema nenhum. Você pode utilizar apenas a sua fita métrica, tá? Eu utilizo o cortador circular. Caso vocês também não tenham em casa, vocês podem usar a tesoura sem problema algum. O que facilita para mim também é utilizar essas canetas. Elas somem quando eu passo ferro, tá? Então eu marco todo o meu tecido, aonde eu quero cortar, eu corto ou com o cortador ou com a tesoura e depois eu passo o ferro e as marcas da caneta vão sumir, vão desaparecer. Eu também vou precisar de botões. Os botões são para decorar, tá bom? E eu vou utilizar também alfinetes para segurar o meu tecido, para não ter problema dele ficar escorregando ou saindo do lugar. Também vou utilizar o zíper, não posso esquecer do zíper, tá? Então esses são os materiais que eu vou utilizar para iniciar a minha nécessaire. Agora vamos iniciar a montagem da nossa nécessaire. A medida dos meus tecidos é a seguinte: 20 por 22. Então, esses 4 tecidos medem exatamente 20 por 22. A minha manta acrílica, ela mede um pouquinho mais, para não correr o risco de acontecer isso. Quando eu for costurar, não correr o risco de ficar assim, ó, tá? O tecido para fora. Então eu sempre corto a manta acrílica um pouquinho maior, 1 centímetro, 1,5 centímetros já é o suficiente, tá? Eu preciso passar o meu tecido, eu não posso utilizar o meu tecido amassado. Então eu vou usar o meu ferro. Eu poderia prender o meu forro somente passando o ferro, né, na manta. Eu conseguiria fazer isso. Mas o que eu particularmente gosto de fazer é fazer 3 costuras segurando forro com a manta. Ferro você faz. Meu tecido tem que ficar desse jeito, com esses 3 vincos, que é onde eu vou passar a minha costura. Coloco em cima da manta, dou uma esticadinha, né, para que pegue todo o espaço. Falei pra vocês, né, ó, eu sempre corto um pouquinho maior, é pouca coisa, viu? Não é muita coisa não, pouca coisa maior. Vou pegar os meus alfinetes e vou prender. Vai ficar desse jeito, tá? Agora eu vou na máquina e passo
3 costuras. Sempre inicio pelo centro. Preciso iniciar, então, a minha costura aqui no centro. Depois, eu vou para as laterais. Inicio minha costura no centro e depois vou para as laterais. Eu vou iniciar, então, aqui, pelo centro, como eu falei. É o meu vinco do centro. Abaixo minha máquina e costuro aqui. Não preciso do retrocesso. O que é o retrocesso? É quando a máquina vem para frente, para trás e volta. Eu faço isso apertando no meu botãozinho de retrocesso da minha máquina. Quem tem máquina em casa já sabe como que é. Então, esse retrocesso nada mais é do que um nozinho para que a costura não solte. Eu não preciso fazer isso aqui porque depois eu vou vir com uma outra costura aqui e ela vai selar essas pontinhas, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar desse jeito, tá? São as 3 costuras. Eu vou tirar todo o excesso de linha. Eu não vou deixar nenhum excesso de linha. E depois, eu preciso refilar aqui. Pronto, os 2 forros já estão costurados. Agora eu vou refilar. Refilar é tirar essas partes que estão feias, que estão sobrando do forro, tá? Então, coloco aqui a minha régua e vou utilizar o meu cortador circular. Em casa, se você não tiver esses 2 materiais, você pode utilizar a tesoura sem problema algum. Muito bem, estes daqui são os 2 forros, já estão terminados. Agora, eu vou utilizar um forro e uma parte da frente. E o zíper. Agora, nós vamos aprender a colocar o zíper. Para colocar o zíper, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um sanduíche. Para colocar o zíper, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu deixo forro, eu coloco zíper. Eu prefiro começar desse lado, porque minha costura vem daqui. Então, se eu tiver com o zíper aqui, ele vai me atrapalhar. Então, eu prefiro que ele fique deste lado, tá? E qualquer coisa, quando eu chegar por aqui, eu puxo ele e continuo minha costura. Então, eu vou colocar forro, zíper. E vou colocar a parte da frente. Vou fazer um sanduíche, tá? Frente com frente e o zíper no meio. Eu vou utilizar aqui os meus alfinetes também. Então, vamos lá. Preciso deixar bem retinho, tá? Tudo precisa estar bem retinho. Eu vou prendendo. Agora, eu vou passar a costura aqui. Mas para passar essa costura na minha máquina, eu preciso utilizar esse pé de zíper. Esse daqui é o pé de zíper da máquina eletrônica. Da máquina industrial é aquele bem fininho, tá? Então, esse da máquina eletrônica. Agora, nós vamos lá para a máquina. Trocar o pé calcador dessa máquina é muito fácil, né? Só aperta um botão e ele cai. E eu encaixo o outro pé calcador, tá bom? Jogo minha linha pra trás e vou iniciar, né? Eu inicio aqui. Então, eu vou sentindo com a minha mão. Aonde tá aqui, ó, o meu zíper, tá vendo? Ele tá aqui.
Olha essa marquinha aqui. Então é aqui que tá o meu zíper. Eu não posso costurar colado nele, porque o que vai acontecer? Eu não vou conseguir abrir o meu zíper depois, então eu preciso deixar um espaço. Eu abaixo o pé calcador, tem uma outra marca aqui do pé calcador. Ele vai ficar em cima do meu zíper. Deixa eu pegar uma pontinha para vocês verem direitinho. Peraí. Ó. Aqui tá o meu zíper, certo? Aqui, ó, é o fim do meu pé calcador. Ele ficou certinho aqui no meu zíper. A minha costura vai vir aqui. Então, eu tenho todo esse espaço de folga pro zíper. Então, eu sei que isso não vai atrapalhar quando eu for fechar. Aqui eu vou dar o retrocesso, que é aquele pontinho, como se fosse aquele nozinho, né? No início da minha costura para não soltar. Então, eu dou o meu retrocesso aqui. Frente para trás. E agora para frente de novo. E vou costurando. Vou prestando atenção aqui, se tá pegando tudo. Tem que pegar manta, tem que pegar tecido e tem que pegar zíper, tá? Aqui e aqui. Sempre observando. Se está pegando tudo, se tá indo direitinho. Tô chegando onde tá o meu zíper. Então, eu paro. Levanto, tiro um alfinete e vou com o meu zíper lá pra trás. Vou empurrando ele lá pra trás. Vou tirar esse alfinete. Vou empurrar ele um pouquinho mais pra trás. Pronto. E agora eu continuo, certo? Alinho tudo direitinho. Abaixo o calcador e continue a costura. Chegando no final, eu vou dar o meu retrocesso para frente, para trás, para frente. Corto a minha linha. É dessa forma que vai ficar. A minha costura vai ficar desse jeito. Vou tirar. Olha aqui. A minha costura. Tiro todo o excesso e vou abrir para vocês verem. Então, é dessa forma que vai ficar a minha necessaire. Dá até para ter uma noção de como ela vai ficar, né? Então, vamos lá. Agora, a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou pegar o meu forro, vou pôr o meu zíper virado pra cima, tá? Então, forro pra cima, zíper pra cima. Preciso alinhar. Então, aqui, ó, tem que estar tudo certinho. Eu não posso deixar isso acontecer, tá? Precisa ser alinhadinho. Vou ajeitando com as mãos. Como eu falei, o tecido anda, ele se mexe, ele sai do lugar. Então, toda hora eu tenho que estar ajeitando. Agora, o meu sanduíche. Então, pra cima, tecido pra baixo. Fechando o meu sanduíche. Deste lado, eu vou costurar com ele aberto, senão ele vai me atrapalhar. Alinhadinho. Um pouquinho, às vezes sai do lugar, tá? E não pode ficar torto. Se sai um pouquinho, não tem problema, a gente consegue consertar. Esse lado é um pouquinho mais chatinho, mas nada impossível de fazer.
minha costura. Começo deste lado. Vamos lá? Ajeito novamente aqui. Ó, aqui e aqui. Vai bater aqui. Pra frente, pra trás, pra frente. E agora, só costurar. É assim que vai ficar na minha necessaire, certo? Agora eu preciso ajeitar isso aqui. Como que eu vou ajeitar? Senão, olha o que vai acontecer. Esse tecido vai ser jogado pra cá por causa da manta, né? Então, eu preciso passar um pesponto aqui. Ajeito meu tecido. É sempre bom passar no ferro. Então, vamos lá pro ferro, para dar uma assentada nesse tecidinho. Tá vendo? Ó. Olha só. A cola, como ela gruda no tecido. Isso me facilita bastante na costura. E eu passo 2 costuras aqui. Mesmo com a cola, eu gosto de segurar o tecido com o alfinete. Tecido é tecido, né? Vamos lá pra máquina mais uma vez. Eu vou sempre manter o pé calcador deste lado, ó. Assim, aqui, sempre aqui, tá? Assim a minha costura vai ficar reta. Vamos ver o processo. Frente, trás, pra frente. Aqui eu posso fazer uma costura decorada. Eu poderia usar um ponto diferente, um zigue-zague, um ponto de coração, um ponto de florzinha. Eu poderia usar qualquer ponto que eu quisesse, tá? Se a sua máquina só tem costura reta, não tem problema. Fica bonito do mesmo jeito. Ó, dá pra ver? Agora no outro lado de novo. Sempre aqui, ó. Pra ficar retinho. Como eu falei, poderia ser um ponto decorado, poderia ser um zigue-zague, ou esse mesmo pontinho reto, também fica muito bonito, certo? Agora nós vamos colocar o cursor aqui no meio, tá? Então aqui vai ficar abertinho o cursor no meio. Vou levantar esta parte. E vou unir as duas dessa forma, assim, retinho, e vou colocar mais alfinete, e aqui também, mais alfinete. Tá vendo aqui esse meinho do zíper?
Eu abaixo ele, ó. Eu jogo ele pra baixo. Estão vendo? Joguei ele pra baixo. E eu vou manter aqui, ó, costura com costura, certo? Fecho. Coloco um alfinete pra segurar. Aqui também. Vou distribuindo o alfinete por toda a peça, sempre mantendo ela toda alinhada. Aqui, ó, de novo, ó, esse lado tá fechadinho, então é mais fácil. Só coloco o meu dedo e jogo pra baixo. E, de novo, costura, ó, a costura que eu digo é esse pesponto aqui, ó, pesponto com pesponto, tá? Pesponto com pesponto. Ajeito aqui. E passo no alfinete. Certo? Tudo pra baixo. Eu vou iniciar a minha costura. Deixa eu cortar essa parte aqui, ó. Isso não precisa ficar nem este. Eu vou iniciar a minha costura aqui embaixo. Eu deixo um espaço, vou fazer um X aqui, para me lembrar que eu preciso deixar esse espaço, tá? Eu começo aqui e venho até chegar aqui, sempre deixando esse espaço, que é daqui que eu vou virar a minha peça, certo? Então, vamos lá na máquina de novo. Vou mantendo assim, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Esse cantinho aqui do pé calcador alinhado com o meu tecido. E vou costurando toda a necessaire assim, sempre alinhado ao meu tecido. Então, frente, pra trás e pra frente. E vou embora. Cheguei aqui no canto, parei. Preciso sempre parar com a minha agulha dentro do tecido. Essa máquina, ela para com a agulha dentro do tecido. Muitas máquinas não param. Você precisa então abaixar aqui, mexer do lado, abaixar e segurar. Levanta o pé calcador e vira. Abaixa e continua. Ajeitada, vê se tá certinho as duas costuras. Elas estão certinhas. Então, eu abaixo e continuo. Essa aqui eu parei aqui. Então, retrocesso. Deixei esse espaço aqui, tá? Pra desvirar minha peça. Tô até achando que eu deixei um pouquinho menor. Vamos ver. Deixa eu dar uma apertadinha e ele solta. Então, costurei toda a lateral da peça e deixei esse espaço. Vou começar a tirar o alfinete. E agora, eu vou fazer o cantinho caixinha de leite, tá? Que é aquela partezinha quadradinha embaixo. Então, eu vou fazer esse cantinho caixinha de leite. Esse cantinho caixinha de leite, nessa necessaire, nesse tamanho 22 por 20, eu costumo fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. Então, vou pegar a minha caneta, minha régua, tá?
4 por 4. Vamos lá. 1, 4, 1, 4. Ok. E aqui a mesma coisa. 4 por 4. Em cima da costura. Tá? Faço desse lado, porque senão eu não consigo fazer retinho. Eu faço torto se eu fizer só de um lado. Então eu gosto de fazer dos dois lados. Agora, eu venho aqui, ó, e abro. Bem na marquinha, e puxo. Então, eu tenho que me certificar de que eu tô pegando essa ponta com esta ponta e a costura, ó, sentindo aqui com a mão, tô sentindo, as costuras estão retinhas, certinhas, juntas. Coloco um alfinete, tá? A mesma coisa desse lado. Ó, se eu não faço assim, eu faço torto. Agora sim. Sentindo com a mão. As duas costuras estão certinhas. Alfinete. Agora o que eu faço? Passo uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui. Bem em cima dessas marquinhas da caneta. Ajeito na máquina, às vezes é chatinho mesmo. Coloco em cima da marquinha, retrocesso, frente, trás e frente e vou embora. Certo? Vamos lá. Retrocesso no final. Bem, já costurei os 4 lados. Tá? Agora eu vou cortar essas pontas. Então agora já encerrei essa parte. Venho aqui, abro e vou começar a desvirar tudo que tá lá dentro. Vai ter que passar por aqui. Desvirando com paciência, com cuidado, para não estourar a costura. Você pode passar um ferrinho para deixar ela bonitinha, tá? Mas por enquanto você vai fazendo isso. E vai puxando, vai puxando. É super tranquilo. Tudo bem. Ó, tá tudo lá dentro. Agora eu abro meu zíper. E puxo. Então é assim que vai ficar. Aqui é o fundo da parte de dentro da minha necessaire. Eu preciso fechar esse fundo. Eu posso fechar ele de duas maneiras. Eu posso fechar ele com pontinhos invisíveis aqui, sempre a linha da cor do tecido, pontinhos invisíveis, ou posso fechar a máquina mesmo, né? Eu costumo fazer assim. Eu coloco um alfinete aqui para saber aonde eu começo e aonde termina o buraquinho.
pontinha. Retrocesso. Frente, trás e frente. Pra lá. Na pontinha. Retrocesso de novo. Essa minha máquina corta a linha, viu? Eu aperto o botãozinho e ela corta a linha. Uma outra máquina eu teria que dar uma puxadinha na linha e cortar. E é assim que ela fica, tá? Eu não acho que isso comprometa. Costurar a máquina, eu não acho que comprometa. Eu acho que fica tão bonitinho quanto costurar com pontinhos invisíveis. A máquina é mais uma praticidade, né? Eu vou desvirar. Vamos lá. O fundinho dela, como eu falei, caixinha de leite, esse fundinho. O nome dele é caixinha de leite, né? Eu venho aqui. Dou uma ajeitada, tem que dar uma puxadinha pra fora. Tem que dar uma ajeitadinha. Mesma coisa desse lado. Tá pronta a minha necessaire. Eu poderia colocar uma etiqueta do meu ateliê, da minha marca aqui do lado. Eu poderia colocar uma fita que combinasse aqui do lado. Poderia fazer uma fita, né, com o próprio forrinho aqui do lado. Na hora que eu fosse fechar ela, eu já deixaria pro lado de dentro e costuraria. Então, eu teria aqui uma fitinha. Posso fazer com, posso fazer sem. Agora, para decorar a minha necessaire, eu escolhi utilizar esse barbante encerado, né? Esse botãozinho de madeira escrito feito com amor. Eu vou utilizar 2 botões desse aqui de florzinha rosa e esse aqui, essa bolinha aqui. Você pode utilizar o que você quiser na decoração da sua necessaire. Se você quiser fazer uma flor de fuxico, você pode colocar. Se você quiser fazer qualquer outro tipo de enfeite, eu vou costurar na minha necessaire, então, esses daqui, tá? Vou pôr aqui do lado por enquanto. Eu vou pôr um enfeite no zíper, no cursor. Eu sempre gosto de colocar um enfeite aqui, então eu vou passar esses dois. Ai. Oi. Dou uma voltinha, ó. Fiz muito rápido. Dou uma voltinha. Passo por dentro, tá vendo? Pronto. Passei por dentro. Eu posso por esse aqui, ó. Vou passar aqui. E dou 2 nós. Pra bolinha não voltar, senão ela cai. Geralmente um nó é pouco. Dependendo do que vocês forem colocar, né? Eu gosto de cortar. Um tamanho, outro de outro tamanho. Então, é desse jeito. Tá? Fica bem bonitinho. E agora eu vou costurar esses dois aqui. Agora nós já temos os botõezinhos costurados, o enfeitezinho pendurado. A necessaire tá amassadinha, mas eu abro a necessaire, eu vou só demonstrar. Meu ferro não tá quente, mas eu vou demonstrar. E vou passando o ferro quente aqui, pra dar uma desamassada nela, tá bom? E vocês podem passar assim tranquilamente. Eu tomo um pouco de cuidado, mas pode passar. Esses botões eu gosto, pessoal, de costurá-los no final. Mas se alguém quiser costurar antes de fechar a necessaire, é possível sim.
Eu particularmente acho que vai ficar muito frágil, porque os botões vão ficar apenas nesse tecidinho, né? E a costura dos botões vai ficar aqui dentro. No caso aqui, elas ficaram aqui, ó. Mas é aquilo que eu já falei pra vocês, eu não acho que isso tem algum problema, vai deixar a peça feia de forma alguma. Fazendo os pontinhos bonitinhos, pequenininhos, com delicadeza, eu penso que não tenha problema nenhum. Se você quiser esconder, você pode colocar alguma coisa aqui dentro. Deixa eu ver se eu tenho um botão grande. Ó. Se você quiser esconder, você pode colocar nesse botão aqui, ó. Pode fazer isso. É um outro charme. Você passa. Passa novamente. Como se esse barbante tivesse sido costurado no botão. Pega um barbante maior, tá? Eu peguei aqui só um pedacinho que sobrou, mas vocês podem pegar um maior em casa. Dá um nozinho aqui. Soltou. Vocês podem passar assim, ó, bem bonitinho. Pega um maior em casa, eu peguei um pequenininho, eu peguei só esse pedacinho que sobrou. Passa bonitinho, dá um nozinho aqui atrás pra não soltar, tá? Passa um pouquinho de cola quente, deixa ele bonitinho aqui, deixa ele bem esticadinho assim, ó. Passa um pouquinho de cola quente e gruda aqui em cima. Vai ter um charme a mais dentro da sua nécessaire e você vai disfarçar as costuras dos seus botões. Então, pessoal, essa daqui é a nossa nécessaire. Linda, simples e fácil de fazer. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!